Pessoal, esse aqui é mais um vídeo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei de 1990. Nesse vídeo, vamos tratar do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. São direitos fundamentais da criança e do adolescente, fundamentais em todas as provas e carreiras que cobram o ECA. Então é importante que você tenha nesse vídeo uma atenção redobrada. Faça anotações, releia a lei, volte, veja esse vídeo. Se você quiser ver a série inteira, do primeiro ao último artigo do ECA, nós temos, está aqui no card, você pode clicar lá e assistir. É importante que você faça isso também. Mas esse vídeo ele é fundamental para todas as pessoas que estão pleiteando cargo, que tem alguma relação com criança e adolescente. Assine o canal, dá o joinha, clique lá no sininho. Se você já é inscrito, verifique sua inscrição, porque o YouTube está doidão e está tirando as inscrições das pessoas dos canais. Sem mais delongas, vamos para a lei. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então aqui reafirma quem é a criança, quem é o adolescente. É um ser, uma pessoa dotada de direitos, uma pessoa que pode gozar desses direitos. Esses direitos estabelecidos, garantidos pelo ECA, pela Constituição Federal, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. São pessoas que podem gozar de todos os seus direitos, dos direitos civis, das garantias individuais, ou seja, é uma pessoa que já está apta a gozar de todos os seus direitos. Não precisa passar por nada. Lembremos-nos disso. Isso é muito importante. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então aqui nós vamos falar dos aspectos que compreendem o direito à liberdade. A criança ou adolescente tem liberdade. Como que essa liberdade pode ser efetivada? Quais são os aspectos que ela está ali, relacionada? Inciso 1. Ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Isso é importante. Vamos nos lembrar que o ECA ele é de 1990, então nós estávamos com muitos reflexos ainda da ditadura militar. Naquele período havia restrições para a permanência nas ruas. Então, a criança, segundo o artigo 16, inciso 1, vai garantir que ela possa permanecer nos logradouros, nas ruas, como ela preferir, como ela assim desejar, como que a sua família achar mais conveniente. Entretanto, vai ser ressalvadas, aquilo que a lei permite. Vai poder participar de espaços comunitários, mas tem que respeitar a lei. Esse espaço comunitário vai acontecer ali uma festa, essa festa tem a venda de bebida alcoólica, então vai ter alguma restrição, não vai ser uma criança que vai poder entrar lá sozinho, não vai poder permanecer por qualquer horário. Então isso tudo vai estar ali relacionado. Então tome cuidado. Tem direito à liberdade, essa liberdade vai ser efetivada pelo direito de ir e vir, inclusive de permanecer em logradouros públicos, de participar de espaços comunitários. 2. Opinião e expressão. Então a criança, o adolescente tem direito de opinar, ele tem direito a ter a sua própria opinião e de se expressar. Hoje nós estamos vendo esse direito sendo efetivado, mesmo que nós não venhamos a concordar. Mas, por exemplo, muitas crianças apoiam um determinado político e esse político tem algumas pautas bem complicadas para que uma criança possa ali tomar parte dessas discussões. Mas muitas crianças de 11, 10 anos estão ali compartilhando, se expressando, porque elas têm direito a isso. Mesmo que isso não seja o mais sadio para o seu desenvolvimento intelectual. Quem deve fiscalizar isso são os pais. 3. Crença e culto religioso. Tem liberdade de crença e culto religioso. Vai haver ali uma educação religiosa que vai vir dos pais, da família, da própria igreja. Porém, ela tem liberdade, inclusive para mudar, para alterar, para não seguir nada, enfim. Ela tem liberdade religiosa, pelo menos garantida no ECA. De brincar, de participar de esportes e divertir-se. Ou seja, do lazer. A criança tem direito ao lazer. Vamos nos lembrar
que a criança ou adolescente ainda estão em formação e precisam desses momentos de lazer. E esses momentos de lazer passam efetivamente pelo brincar, pelo divertir-se, pelos esportes. Isso é fundamental. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Independentemente de raça, etnia, cor, como foi descrito lá nos artigos anteriores, religião, local de nascimento, local de vida, condição socioeconômica, não vai haver discriminação. Ela tem esse direito, o direito de participar da vida familiar e comunitária, sem nenhum tipo de discriminação ou por deficiência. Se tem um campo comunitário perto da sua casa e há uma criança deficiente e as pessoas não permitem que ela brinque lá no campo porque ela é deficiente, aquilo é um crime. Ela não pode ser discriminada. Tem que se criar uma estratégia para que ela participe também, porque é comunitário, ela tem esse direito. 6. Participar da vida política na forma da lei. As crianças, os adolescentes, têm esse direito também de participar da vida política, que seja pela formação de associações, de jovens estudantes, de grêmios estudantis, ou mesmo votando. Os nossos adolescentes, a partir de 16 anos, podem votar. Então eles podem participar na forma da lei da vida política. Evidentemente que eles não poderão se candidatar, pleitear um cargo público eletivo, né? Porque vários desses cargos têm impedimentos quanto à idade, né? Como presidente, vereadores, governadores, todos eles têm. Então, mas votar podem. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Não é porque você não vai buscar a polícia, só estou te castigando pelo que você fez. É direito da criança buscar, do adolescente buscar um auxílio, uma ajuda, um refúgio. É direito dele, você não pode impedir. Se você impedir, além da agressão, você ainda vai responder por impedi-lo de deixá-lo buscar auxílio. Você está ferindo um inciso do ECA, um artigo do ECA. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Então, quando a gente está tratando agora do respeito, a gente já falou do direito à liberdade, agora nós vamos falar sobre o respeito. O que consiste esse respeito? Primeiro, ele é inviolável no que se refere à integridade física, sem castigo, sem agressão, psíquica, contra castigos verbais, castigos cruéis ou degradantes, e no que se refere à sua moral. Além disso, o respeitar a criança é também preservar a sua imagem. Por isso que você não pode compartilhar as imagens das crianças sem que haja, para tal, uma autorização prévia. Você não pode pegar uma criança e filmá-la, fazer um vídeo, fazer um filme com ela, sem que os seus responsáveis estejam de acordo, sem que a imagem seja preservada, dependendo da situação. Se você tiver interesse, o vídeo do meu TCC, do meu produto final, da minha pós-graduação, está aqui no canal. É Direitos Humanos. É só você pesquisar, a capa dele é preta. O FJF eu não sei muito bem, eu vou deixar aqui na descrição também, caso você tenha interesse em ver esse vídeo. Lá eu preservo a imagem das crianças que participam. Não mostro, né, o rosto delas. E mesmo a voz eu dou uma trabalhada nelas para que fique difícil identificar quem participou. Por isso, porque nós temos que respeitar a imagem das crianças, dos adolescentes. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Então, é dever de todos. Aqui são todos, é geral, é todo mundo. É o poder público, é a comunidade, é a sociedade civil organizada, é a sociedade no geral, são os professores, os médicos, a família, todo mundo tem a obrigação de impedir que esse tipo de ocorrência aconteça. Tem que permitir que o nosso educando fique longe de tratamento desumano, que trate o ser humano de forma vexatória, que ele tenha um tratamento violento
ou constrangedor. Nós temos essa obrigação. Nós temos que proteger nossa juventude. É a obrigação de todos. Por isso que se você se depara com uma situação que se enquadre em uma dessas ocorrências aqui, você deve tomar medidas para impedir que isso aconteça. É sua obrigação como cidadão, é sua obrigação como professor, é sua obrigação como brasileiro. 18A. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então a criança ela não pode passar por nenhum tipo de castigo, seja lá qual for a desculpa para aquele castigo. É disciplina, é educação, é correção, seja o que for. Você não pode agredi-lo fisicamente ou agredi-lo de forma cruel ou degradante. Não pode, isso não pode ocorrer. Aí, dentro do 18A, tem um parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se. Então, para fins dessa lei, para o artigo 18, o que nós vamos considerar como um castigo físico ou um castigo cruel ou degradante? Castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em. Então, é uma ação que ela tem como pretexto uma natureza disciplinar ou punitiva. Ela foi aplicada com o uso da força física contra a criança ou adolescente. Ela vai gerar, para que ela seja assim considerada, ela tem que gerar sofrimento físico ou lesão. Então tem que sofrer algo físico ou uma lesão. Houve um sofrimento físico? Ficar de joelhos sobre o milho, de frente a uma parede, é algo que vai gerar uma lesão? Provavelmente nos joelhos. Vai haver um sofrimento físico? Vai, porque ele vai ficar de joelhos por um longo tempo. Então isso é caracterizado como um castigo físico. Não pode ocorrer. Dá um tapa, mesma coisa, vai haver um sofrimento físico e ou uma lesão. Então, independente. Aconteceu alguma coisa fisicamente com essa criança ou adolescente, vai ser considerado como castigo físico. Tem que ter característica de punição ou de disciplina, como diz no inciso 1º. Inciso 2º, que agora nós vamos falar do tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que. Então aqui é uma conduta ou forma de tratamento cruel em relação à criança, que humilhe, que ameace gravemente ou que ridicularize. Então, pegar o educando, colocar um chapéu de escrito burro e colocar lá atrás da porta da sala é algo que ridiculariza a sua imagem. Então isso é um tratamento cruel e degradante. Não pode ocorrer. Xingar uma criança ao ponto de fazê-la sofrer por isso também pode ser caracterizado. Falar coisas, ameaçá-la, falar que vai matar a mãe, falar que vai matá-la, uma ameaça grave à sua vida ou à vida de pessoas que ela ama, pode também ser caracterizado como um tratamento cruel ou degradante. Esse tipo de conduta é típica das pessoas que atentam sobre a integridade física das crianças, tentando abusá-las, por exemplo. Normalmente faz parte da família ampliada quem abusa. Normalmente não é um estranho, é um tio, um primo, um parente, alguém, um pai, um padrasto que vai abusar da criança e normalmente usa dessas graves ameaças para impedir que a criança venha relatar o que está ocorrendo. 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e de adolescente,
tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então, você aplicou um castigo cruel e degradante ao seu aluno. Você estará sujeito a essas punições. Você, mãe, que pegou seu filho e espancou, deixou ele cheio de lesão, gerou ali um sofrimento físico para ele, também estará sujeito a essas medidas cabíveis. Além disso, pode haver outras, como ações criminais. Aqui, experiência própria, tá? Os juízes, quando se deparam com situações de correção para a educação, ou seja, a mãe está corrigindo o filho porque ele está realizando uma atitude não positiva, então ela deu umas palmadas, não espancou. Normalmente não tem nenhum tipo de punição. Apesar de se enquadrar em algumas coisas aqui, não há punição penal. Porém, se há um espancamento, né, que é o mais comum, infelizmente, né, para os nossos educandos, felizmente que existe essa lei, eles acabam sendo, né, as pessoas que cometem esse tipo de espancamento, acabam sendo submetidas a essas medidas. Inciso 1. Encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. Então, quem cometer um castigo físico ou tratamento cruel degradante pode ser encaminhado a um programa oficial ou comunitário de proteção à família, entender, passar por uma assistência ali, entender a importância de não bater nos filhos, tem outras maneiras de educar, de chegar a determinadas soluções sem a necessidade do castigo físico, por exemplo. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, pode ser que aquela pessoa tenha um problema psiquiátrico, então ela vai ser encaminhada. Pode ser que ela esteja passando por uma dificuldade psicológica, então ela vai ser encaminhada e quem sabe não venha mais uma vez realizar tais condutas. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Pode ser que uma simples orientação resolva o caso, então é algo que pode ocorrer. 4. Obrigação de encaminhamento à criança a tratamento especializado. A criança que sofreu agressão, ela tem que ser encaminhada a um tratamento especializado, né, para ver o que está acontecendo, para entender as motivações, para fazer um trabalho psicológico ali com ele, para evitar sequelas, né, psíquicas para aquela criança ou adolescente. 5. Advertência, né, pode ser por escrita, pode ser verbal, pela autoridade, né, do Conselho Tutelar, por exemplo. Parágrafo único. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Quem vai aplicar isso é o Conselho Tutelar e vai encaminhar, caso seja necessário, para a autoridade policial competente para investigar caso haja um crime, né? Um espancamento, por exemplo. O nosso resumo. O artigo 15 vai falar ali que as crianças e adolescentes têm direito à liberdade, respeito, dignidade. E isso, né, vai ser descrito lá no 16. O que é direito à liberdade, como que ela vai ser efetivada. Aí vai ter todos os incisos descrevendo o que é e como que vai ser efetivado esse direito à liberdade. O 17 vai falar o que consiste em respeito, vai falar como que a gente deve tratar determinadas situações da criança, como a sua imagem, como a sua autonomia, a sua identidade, a sua religião. Aí vai falar do dever de todos em impedir que a criança ou adolescente esteja submetida a um tratamento desumano, vexatório, ridicularizante, violento, aterrorizante, então, enfim, constrangedor. O 18A vai falar que toda criança tem direito de ser educado em todos os quesitos, em todos os lados, sem nenhum tipo de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Vai falar no parágrafo único, né? No seu inciso 1º, o que é castigo físico, no inciso 2º, o que é tratamento cruel ou degradante, vai explicar como que isso ocorre, quais são as situações que vão criar ali, né, a humilhação, a grave ameaça, a ridicularização do adolescente ou da criança. O 18B vai falar o que acontece com as pessoas que fazem, que cometem, né, tanto o castigo físico quanto o tratamento cruel ou degradante. O que vai acontecer com elas? Aí vai ter lá 5 incisos
falando da advertência, do encaminhamento a tratamento psiquiátrico ou psicológico, ao encaminhamento de programas oficiais, ou seja, de todas as formas de todas as coisas que vão acontecer caso aconteça no seu grupo familiar, ou na sua escola, ou seja, quem estiver ali convivendo com a criança, que cometa, né, uma ação degradante, um castigo físico ou uma conduta cruel ou degradante. O parágrafo único vai dizer que quem vai aplicar isso é o Conselho Tutelar. Pessoal, como vocês viram, são direitos fundamentais, direitos extremamente relevantes que são muito cobrados nas provas. Então é importante que você reveja essa aula muitas vezes, e não só ela, que faça a leitura da lei também na íntegra, né? Sozinho, sem a participação de alguém aqui com você, né? Sem precisar ser uma videoaula. Não deixem de assistir e refazer a leitura muitas vezes. Isso vai te garantir a sua aprovação. Dá o joinha, por favor, isso ajuda na divulgação, compartilhe com seus amigos. Conhecimento deve ser compartilhado sempre. Muito obrigado, fique com Deus, até muito breve.